Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão vocês? Tudo bem? Estamos retornando aí, pessoal, para mais um vídeo sobre o direito do consumidor. Tá? Observando, então, pessoal, agora o conceito sobre o consumidor e os seus desdobramentos. Tá? Deixa eu observar aqui com vocês, deixa eu, na verdade, compartilhar com vocês uma tela. Tá? Então, aqui está, pessoal. Então, olha só, pessoal, o que nós temos quanto ao aspecto de consumidor, sobre o conceito de consumidor. O conceito de consumidor, pessoal, ele vem previsto, né, no artigo 2º do CDC, onde nós vamos ter, então, digamos assim, uma segmentação, uma caracterização, poderíamos dizer assim, do consumidor, certo? Claro, pessoal, que posteriormente nós temos que estudar os desdobramentos oriundos dessa legislação, tá? Por certo, obviamente, pessoal, vocês sabem, a legislação, os dizeres da legislação se tornam muito mais complexos do que parecem ser, digamos assim, enquanto a gente está lendo. Tá? Então, olha só, pessoal, segundo o parágrafo 2º do CDC, nós vamos encontrar ali, pessoal, essa definição. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Então, atenção, pessoal, tá? Para que geralmente a gente entende como consumidor o sujeito que entra como é que eu vou dizer, entra caminhando ou entra se locomovendo no supermercado, adquire e sai. Tá? Ou seja, geralmente nós temos a figura da pessoa física. Entrou numa loja, comprou e saiu. É uma pessoa física. Não, pessoal, nem sempre. Tá? Literalmente nós temos a possibilidade aí de uma pessoa jurídica também ser caracterizada como consumidora. Isso tudo a gente vai estudar depois, quais são os desdobramentos e qual digamos assim, a concepção desse aspecto, né, da pessoa jurídica como consumidora, tá bem? Que adquire produto ou contrata serviço. Então, essa pessoa jurídica, essa pessoa física que adquire um produto ou contrata um serviço. Como falei para vocês em vídeos anteriores, né, produto, pessoal, obviamente, é aquele bem durável ou não durável que eu adquiro para o meu consumo, tá? E o serviço, pessoal, é o labor, tá? Que me serve a um determinado propósito, tá bem? Que utiliza o produto ou o serviço. Né? Então, não é somente que adquire, mas também que utiliza, né? Que faz a utilização desse produto ou desse serviço como destinatário final. Tá? E aí, literalmente, pessoal, nós temos essa ideia de utilização como o destinatário final, ou seja, o produto ou o serviço, ele finaliza-se no consumidor, o consumidor dá o encerramento a esse produto. Tá? Se nós formos analisar, pessoal, uma cadeia de produção, né, ela começa com a produção, tem o transporte, tem a distribuição, tem a representação, né, comercial, enfim, vai para a loja chega lá ao consumidor, adquire, e do consumidor, pessoal, isso não é transmitido para mais ninguém. Tá? Ou seja, não existe nenhuma forma de transmissão do consumidor para adiante. Tá? Por exemplo, que bom para quem eventualmente está com fome, né? Aqui bom produziu sorvete, né? Veio para o distribuidor trouxe para o supermercado vendeu para o Matheus consumiu. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Prosseguindo, tá? Ainda nesta ótica, pessoal, do consumidor, né, nós temos que observar o aspecto conceito econômico de consumidor. Tá? Literalmente aqui, pessoal, nós temos alguns doutrinadores, né, por exemplo, como no caso aqui José Geraldo Brito Filomeno, que apresenta um conceito, digamos assim, né, mais econômico de consumidor, estabelecendo então, por exemplo, que consumidor é o personagem que no mercado de consumo ele adquire bens, tá? Ou então contrata a prestação de serviço como destinatário final. Tá? Por que personagem, pessoal? Porque personagem é amplo, certo? Adquire, contrata como destinatário final, pressupondo-se que assim age com vistas ao atendimento de sua necessidade, de uma necessidade própria, tá? E não para o desenvolvimento de outra atividade negocial. Isso, pessoal, é importante, tá? Essa última parte ali, ó, né, com vistas ao atendimento de uma necessidade própria. Isso quer dizer, pessoal, eu adquiro os bens que a sociedade me permite, que a sociedade de consumo, pessoal, me disponibiliza para o atendimento das minhas necessidades. Seja para as minhas necessidades de conforto, seja para as minhas necessidades básicas, necessidades essenciais,
eu obviamente, pessoal, atendo às minhas necessidades. Eu não vou literalmente, pessoal, pegar aquele produto, pegar aquele bem, pegar aquele serviço que eu estou recebendo e transferir isso para outra pessoa, tá? Eu não vou incluí-lo em uma, digamos assim, pessoal, em uma rotina produtiva, tá? Em uma rotina de produção, para então transmitir, transferir aquilo que eu produzi para um terceiro. Não, eu encerro a cadeia de produção. Eu encerro a cadeia de consumo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, eu na condição de consumidor, eu vou encerrar essa cadeia de consumo. Pois bem, pessoal. Tá? E aí, o consumidor como destinatário final. Nós temos, então, aqui, pessoal, a seguinte lógica. Tá? José Geraldo Brito Filomeno também faz essa análise, pessoal. Tá? Então, o consumidor como destinatário final. Destinatário fático. Bom, quem é exatamente, pessoal, o destinatário fático? Quem é o sujeito enfim, pessoal, né, que é o destinatário? Aquele que retira o produto ou o serviço do mercado de consumo. Tá? Foi lá e comprou, retirou do mercado de consumo. Tá, beleza, pessoal. Mas, efetivamente, né, está encerrando a estrutura de consumo? Imaginem o seguinte, imaginem que o dono de um mercadinho lá do interior de Santa Maria, ele vem até o supermercado, a um determinado supermercado da cidade, e adquire uma série de produtos, tá? Como, enfim, pessoal, como pessoa física, né? Chega ali, passa na boca do caixa ali, tudo mais, paga e leva lá para o interior, e lá no interior ele começa, né, no seu bulicho de campanha, tá? Veja bem, ele vai então, né, bulicho, né, o boteco de campanha lá, vai vender para outras pessoas, tá? Bom, ele até pode ser, pessoal, caracterizado como um destinatário fático. Por quê? Porque ele retirou aquele produto do mercado de consumo. Ele foi lá no supermercado e adquiriu. Mas ele não é considerado, pessoal, um consumidor fático econômico. Tá? Por quê, pessoal? Porque no tocante ao econômico, ele não encerra a cadeia de consumo. Ele só está transferindo o produto, pessoal, de uma pessoa para outra. Então, literalmente, nesse caso, pessoal, obviamente, ele vai ser apenas um destinatário fático e não econômico. Então, o nosso conceito, pessoal, de consumidor, ele tem que se focar no aspecto do destinatário fático econômico. Retira e consome o produto ou o serviço. Ele não transfere isso para ninguém. Tá legal? Tá tranquilo aqui, pessoal? Belezinha? Dúvidas? Por favor, pessoal, vamos conversando, né, através dos nossos canais aí de informação. Nós temos muito mais canais de informação agora do que quando a gente estava em sala de aula, pessoal, né, considerando aí que nós só tínhamos a aula para tirar as dúvidas, tá bem? Vamos à frente. Consumidor como vulnerável, pessoal. Tá? Bom, além de ser destinatário final, pessoal, eu preciso considerar, e eu preciso, obviamente, pessoal, no sentido de observar, me posicionar mais ali em cima, no sentido de caracterizar o consumidor como uma pessoa que ela não consegue se contrapor às determinações do fornecedor, ela não consegue enfrentar a força do fornecedor. Ela é vulnerável. Consumidor, pessoal, também precisa ser caracterizado, também precisa ser observado como um vulnerável. Então, veja bem, pessoal, tá? Neste caso aqui, nós temos o consumidor como um destinatário final, mas eu também preciso observar o aspecto da vulnerabilidade, o aspecto da fraqueza, da fragilidade do consumidor em face do seu fornecedor. O fornecedor, pessoal, ele dita o mercado. O fornecedor, ele produz mais, ele produz menos, né? Ele vende mais, ele vende menos, ele vende por um preço mais caro, ele vende por um preço mais barato, né? Ele introduz um determinado produto no mercado, primeiro dá até amostra grátis para introduzir o produto no mercado. Aí quando o consumidor, né, já se acostumou com aquele produto, enfim, ele vai lá então, né, e vende, né, esse produto e altera o preço, enfim. Então o consumidor, pessoal, ele está vulnerável às determinações do fornecedor, certo? Muito bem. E a pessoa jurídica, pessoal? Como é que nós vamos compreender, como é que nós vamos enfrentar esse desafio de caracterizar a pessoa jurídica como uma consumidora? Veja bem, pessoal,
José Geraldo Filomeno Brito, desculpa, Brito Filomeno, diz que somente, pessoal, aquelas pessoas jurídicas que não tenham fins lucrativos. Todas as demais que tenham fins lucrativos não poderão ser caracterizadas como consumidoras. Pessoal, nós vamos, já vou antecipando um pouco o posicionamento do STJ. O posicionamento do STJ não é esse, tá? Por quê, pessoal? Porque a legislação ela não estabelece nenhum critério de finalidade lucrativa ou não para dizer se a pessoa jurídica ela é ou não consumidora, tá? Então, nós continuamos, pessoal, né, considerando, né, aquela hipótese, pessoal, né, pessoa jurídica como destinatária final. Tá? Se a pessoa jurídica é destinatária final e também, pessoal, se ela é vulnerável, perfeito. Tá? Temos aí a situação, então, de, digamos assim, de consumidora. Cláudia de Lima Marques, pessoal, já estabelece o seguinte conceito, tá? Ou melhor dizendo, a seguinte observação. Se presume que a pessoa física seja sempre consumidora. Por quê, pessoal? Porque, obviamente, uma pessoa física, ela, primeiro, pessoal, é natural que ela seja destinatária final. Se ela for, digamos assim, se ela não for destinatária final, pessoal, se ela eventualmente, se ela fosse, eventualmente, transmitir ou utilizar aquele bem, aquele serviço, aquele produto para comercializar, provavelmente, pessoal, essa atividade econômica seria organizada em forma de pessoa jurídica. Tá? Ou seja, a pessoa física, pessoal, como regra geral, ela adquire um produto porque ela quer consumir, tá? Porque ela está atendendo a uma necessidade sua. Belezinha? Tranquilo? Esse é o ponto que Cláudia de Lima Marques estabelece. Segundo, pessoal, pessoa física presume-se como vulnerável. Tá? Por quê? Porque, via de regra, pessoal, digamos assim, a ausência de vulnerabilidade, ela está vinculada, pessoal, a dinheiro. Bom, estamos num mundo capitalista. Vejam vocês, pessoal, né, o pandemônio que está essa vida ali fora, pessoal, por causa do sistema, né, obviamente, sistema capitalista baseado em consumo, ponto. Tá? Pois bem, pessoal, o que acontece? Tá? Nesse caso, a pessoa física pressupõe-se vulnerável, por quê? Porque geralmente, pessoal, ela tem uma renda menor que o fornecedor. Tá? O fornecedor, pessoal, é o capitalista, né, que detém o capital, que detém, obviamente, pessoal, aquela ideia de, digamos assim, de acumulação. Tá? E ele que tem, obviamente, pessoal, as condições de se estruturar adequadamente para atender o seu negócio, se adequar administrativamente, se adequar juridicamente, né, a todas as necessidades estabelecidas pelo mercado de consumo. Claro, pessoal, vamos observar aqui. A Cláudia de Lima Marques está falando que é uma presunção. Tá? Ela não diz, pessoal, se é uma presunção relativa ou absoluta, e me representa aqui que é uma presunção relativa. Tá? Por quê? Pode ser que num dado momento nós venhamos a observar, por exemplo, digamos que um advogado, um rico advogado, esteja adquirindo, pessoal, numa lojinha de esquina. Tá? Vou empregar o conceito de consumidor, tá? Vulnerável? Talvez não, pessoal. Por quê? Porque talvez aquele rico advogado não seja exatamente um advogado. Se bem rico advogado é algo, né, meio raro para falar, mas tudo bem. Não seja vulnerável, e talvez, enfim, é destinatário final, mas não seja vulnerável. Tá? Mas, enfim, pessoal, então observem que isso é literalmente uma presunção. No tocante, pessoal, a pessoa jurídica, né? E se permite que a pessoa jurídica vulnerável prove sua vulnerabilidade. Ou seja, a pessoa jurídica, pessoal, ela já vai ter que demonstrar a sua vulnerabilidade. Isso quer dizer, pessoal, eu, como pessoa jurídica, né, adquiri um determinado produto como destinatário final, beleza, tranquilo, mas eu tenho que provar a vulnerabilidade. Senão, eu não posso, pessoal, me valer dos preceitos aí do direito do consumidor. Tá legal? Tranquilo aqui, pessoal? Belezinha? Muito bem. Vamos à frente. Tá? Conceito de... e aí, pessoal, nós temos a formação, tá? Por conta desta ótica que nós estamos analisando, nós temos a formação de 3 teorias. Tá? Nós vamos estabelecer aí, pessoal, 3 teorias. Primeiro, pessoal, a teoria finalista, tá? Que é a teoria subjetiva, aonde, pessoal, nós temos a caracterização, né, do consumidor e o consumidor, né, o destinatário final fático e econômico, e, consequentemente, pessoal, neste caso aqui,
nós literalmente, pessoal, não teremos aquela ideia de ampliação, tá, do conceito de consumidor para a pessoa jurídica, certo? Por quê? Porque, literalmente, pessoal, nesse caso, a finalística quer dizer, o direito consumidor serve para quê? O que eu quero na finalidade dele? Proteger a pessoa física, né, e proteger a pessoa vulnerável. Bom, então a pessoa jurídica não é vulnerável, ponto. Tá? E aí, literalmente, pessoal, nessa teoria aqui, nós temos, literalmente, pessoal, se sonega proteção à pessoa jurídica, ou pelo menos aquelas proteções do direito do consumidor. Tá bem? Tranquilo? Bom, e a teoria maximalista, pessoal? Teoria objetiva. Bom, a teoria objetiva, pessoal, ela é o oposto. Ela, literalmente, pessoal, ela tenta, né, maximalizar, poderíamos dizer assim, pessoal, o conceito de consumidor. Literalmente, pessoal, tentando albergar o máximo possível. Tá? É uma regra, pessoal, que faz uso lá do artigo, o artigo 29. Deixa eu só confirmar aqui certinho, pessoal, para mim não dizer nenhum número errado. O artigo 20, não anotei aqui, pessoal, né? Acabei não anotando e não tem não me puxou aqui no livro também, eu não acabei não colocando, mas é o artigo 29, se eu não me engano, pessoal. Tá? O artigo 29 do CDC, que estabelece literalmente, pessoal, um critério de ampliação do conceito. Isso aí mesmo, artigo 29. Tá? Artigo 29 do CDC que estabelece, pessoal, uma ideia de ampliar o máximo possível este conceito. Tá? E aí, pessoal, observando, né? Consumidor é todo destinatário final. Veja bem, pessoal, né? Ou seja, todo e qualquer destinatário final, sendo vulnerável ou não. Tá? Obviamente, pessoal, essa teoria ela tende a tentar estabelecer o direito do consumidor, pessoal, né? Obviamente o CDC, como um novo regulamento do mercado de consumo brasileiro, certo? E aí, obviamente, pessoal, esta ideia, né, digamos assim, na verdade, o CDC, pessoal, não somente como um novo regulamento do mercado de consumo brasileiro, mas como um regulamento do direito privado brasileiro. Tá? Então, veja bem, pessoal, quase se colocando aí ao lado do Código Civil. Bom, isso, obviamente, pessoal, é a teoria do... Se eu não me engano, Sebastião... Não, do próprio José Geraldo Brito Filomeno. Tá? O próprio José Geraldo, pessoal, estabelece, então, essa interpretação. Veja bem, pessoal, tá? Qual é a principal teoria, pessoal, né? Primeiro, qual é o principal doutrinador? Cláudio de Lima Marques, que se opõe ao José Geraldo Brito Filomeno, dizendo o seguinte, não, peraí, só um minutinho. Tá? O CDC, ele não vai ser a regulamentação do direito privado. Por quê? Porque nós temos o Código Civil de 2002. Tá? E o Código Civil de 2002, ele estabelece algumas medidas que visam, digamos assim, proteger o hipossuficiente, proteger o vulnerável, como, por exemplo, a função social dos contratos, os princípios de probidade e boa-fé, interpretação mais favorável ao aderente. Então, veja bem, pessoal, tá? São determinadas medidas que o próprio direito civil, que é um direito de natureza privada, absolutamente privada, acaba literalmente incorporando determinadas medidas que são de natureza constitucional para, então, o pessoal se tornar mais protetivo ao vulnerável. Bom, se o direito civil, pessoal, é protetivo ao vulnerável, então, obviamente, pessoal, o direito do consumidor ele vai se aplicar somente naquela relação de consumo. Tá? E nós só teremos uma relação de consumo se efetivamente, pessoal, nós tivermos um consumidor. Então, essa teoria maximalista, pessoal, ela foi gradativamente sendo afastada. Tá? E hoje, pessoal, literalmente ela vem... Claro, todos os doutrinadores tratam dela, pessoal, mas somente o José Geraldo Brito Filomeno, pessoal, é que faz essa, digamos assim, essa identificação com essa teoria. Tá bem? Tranquilo? Então, volto a dizer, pessoal, essa teoria aqui, ela não é utilizada. Tá? Bom, mas e qual é a teoria, pessoal, que ela é utilizada? Tá? Bom, Cláudia de Lima Marques, pessoal, ela estabelece a teoria finalista
como, digamos assim, a sua teoria para definir o que é consumidor, certo? Cláudia de Lima Marques. E, obviamente, pessoal, a Cláudia de Lima Marques, por ser, enfim, uma das doutrinadoras digamos assim, prestigiadas no direito consumidor, ela literalmente, pessoal, vários doutrinadores acabam seguindo ela, ok? Mas a jurisprudência, pessoal, não a seguiu. Tá? A jurisprudência criou, pessoal, o que nós chamamos de teoria finalista mitigada. Tá? Esta teoria finalista mitigada, pessoal, ela vem a estabelecer, não, ela busca estabelecer que o consumidor, ele é pessoa física, certo? Mas também a pessoa jurídica pode efetivamente ser considerada como consumidora, certo? Por quê? Ou melhor dizendo, como e quando, pessoal? Né? Quando a pessoa jurídica ela vier a comprovar que ela, literalmente, primeiro, que ela é uma destinatária final, em regra, certo? E que, ao mesmo tempo, pessoal, ela tem vulnerabilidade frente ao fornecedor, ok? Então, ela vai ter direito, pessoal, a essa, digamos assim, essa caracterização como consumidora, tá bem? Só que veja bem, pessoal, aqui eu quero chamar a atenção de vocês que ali na frente eu acabei observando como o conceito de consumidor como sendo, obviamente, o consumidor final, né, o destinatário final, e também vulnerável. Aqui eu quero observar com vocês, pessoal, e peço que vocês anotem, que né, na teoria finalista mitigada, o conceito de destinatário final vai ser relativizado. O de vulnerabilidade, não, mas o de destinatário final, sim. Nós temos até mesmo, pessoal, uma situação, por exemplo, né, que ficou bem emblemática, de um autônomo, olha só, pessoal, um autônomo que adquiriu um caminhão para a prestação de fretes. Lá pelas tantas, o caminhão começou a dar problema. Tá? O que aconteceu nesse caso, pessoal? Foi estabelecidas as regras do CDC? Foi interpretado como consumidor? Para o STJ, sim. Por quê, pessoal? Porque nesse caso, nós estávamos falando de um autônomo, pessoal, né? De um trabalhador autônomo, com poucos recursos, ou seja, obviamente um sujeito que demonstra, né, a ideia de vulnerabilidade. Ele adquiriu, pessoal, um caminhão de uma grande montadora, certo? Esta grande montadora tem a sua estrutura administrativa, a sua estrutura jurídica, a sua estrutura de defesa, certo? Então, de um certo modo, pessoal, se observou esse aspecto da vulnerabilidade e também se observou, pessoal, né, que aquele consumidor, em que pese não utilizar o veículo como destinatário final, obviamente, pessoal, a sua atividade econômica, né, não era uma atividade, digamos assim, de cunho organizado, né, de cunho, digamos assim, a uma exploração econômica, como é que eu poderia dizer, né, de forma organizada, literalmente, né, a produzir muito. Né? Então, na verdade, não. O sujeito era um autônomo, né, utilizava aquele produto ou aquele bem, né, que na verdade o termo correto é produto, como o seu instrumento de trabalho. Tá? Mas ele não deixava de ser, por conta disso, consumidor. A mesma coisa, pessoal, a mesma interpretação começou a se adotar, por exemplo, quando um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, um escritório de, sei lá, de administração, né, de administradores, começou enfim, de marketing, começou a, obviamente, utilizar computador para prestar o seu serviço. Veja bem, pessoal, o advogado adquire, digamos que o advogado adquire um computador, né, de uma marca famosa, certo? Adquiriu um computador da Dell. Ah, mas esse computador é para prestar o serviço? Então o advogado não é consumidor final, ok? Veja bem, pessoal, tá? Primeiro, sobre o aspecto do consumo, né, destinatário final, sim, pessoal, o advogado, ele comprou aquele computador para trabalhar. Mas, na verdade, pessoal, a sua atuação,
Tá? Não é exatamente uma atuação organizada ao ponto de ser de demonstrar uma estrutura jurídica, uma estrutura administrativa, né, digamos assim, para para absorver aquele computador. Então veja bem, e obviamente prestar o serviço por conta disso. Há uma diferença, pessoal, né, entre o advogado, tá, ou um pequeno escritório comprar um ou dois computadores da Dell e, por exemplo, pessoal, o Walmart, né, dono do Big, que agora não é mais dono do Big, mas tudo bem, é o grupo Big, então, comprar centenas de computadores para a exploração econômica das suas lojas. Tá? Veja bem, pessoal, o grande tomador, a grande pessoa jurídica, ela literalmente, pessoal, vai possuir um contexto de exploração organizada da sua atividade. Tá? A exploração, pessoal, que rende lucros, tá? Literalmente rende grandes lucros. Já o pequeno, pessoal, o autônomo, né? Por mais que, enfim, tenha grandes lucros, pode ter grandes lucros também, mas ele não tem, pessoal, aquela estrutura organizada de exploração de serviço. Ele literalmente, pessoal, vai adquirir o produto como instrumento para o seu trabalho. Isso, pessoal, pode se replicar, por exemplo, né? Eu falo por conhecimento, enfim, conhecimento de causa. O advogado, pessoal, compra o computador, é seu instrumento de trabalho. Os softwares jurídicos, pessoal, né? Software para controle de processo, para controle de contato de cliente. O advogado é consumidor, pessoal. Por quê? Porque não é uma atividade organizada, né? Não é aquela atividade organizada moderna, né? Digamos assim, com um grande potencial de lucro. Não tem uma estrutura administrativa onde esse produto vai ser inserido. Não, é apenas o advogado que vai utilizar. Tá? Um, dois ou três advogados que vão utilizar isso. Tá bem? Tranquilo? Link de internet, serviços, enfim, outros serviços, pessoal, né, que possam vir a ser adquiridos para viabilizar aí a prestação de serviço. Então, nesse caso, pessoal, nós temos a característica do destinatário final como sendo relativizado. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Aqui eu coloquei três doutrinadores, pessoal, né? Cláudio Lima Marques, Bruno Mirage e Alberto Pascoaloto, que acabam, então, tratando, pessoal, dessa teoria finalista mitigada, né? E, obviamente, aí acabam observando estes aspectos que eu comentei para vocês. Tá bem? Tranquilo? Vamos à frente, pessoal. Questão referente, então, à administração pública como consumidora final. Administração pública pode ser consumidora final, pessoal? Doutrina. Doutrina diz que não. Por quê, pessoal? Olha a estrutura jurídica que a administração pública tem. A administração pública, pessoal, tem uma estrutura jurídica forte. Na verdade, por vezes, a administração pública, pessoal, ela não tem como ser caracterizada como vulnerável. A administração pública, na verdade, ela tem uma melhor estrutura administrativa e uma melhor estrutura, digamos assim, jurídica de administração que várias empresas, né, do mercado privado. Então, por conta disso, pessoal, não é possível de enquadrar, pessoal, o poder público, né, no conceito de vulnerável. Além do que, pessoal, né, o poder público ele tem regime jurídico de direito público, o que, obviamente, norteia as contratações administrativas. Então, também não pode ser caracterizado aí como consumidor. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Agora, jurisprudência, pessoal, né? Jurisprudencialmente, nós temos aí, pessoal, decisões para ambos os lados. Tá? O STJ, pessoal, ele é vacilante. Tá? Tem decisões reconhecendo pequenos municípios como consumidor. Tá? Então, por exemplo, pessoal, um pequeno município que tem que adquirir uma série de produtos, tem que adquirir, como eu falei antes, pessoal, né? Um pequeno município que adquire um sistema de informática para a administração de processos internos. Tá? Obviamente, pessoal, se eu for considerar, né, um pequeno município em face de uma grande empresa de softwares, a grande empresa, o pessoal tem muito mais postura, né, econômica, muito mais poder econômico, administrativo e jurídico, pessoal, do que o município, né, o pequeno município. Então, obviamente, pessoal, por conta disso, nesse sentido, o STJ entendeu que sim, a administração pública pode ser considerada como consumidora. Tá? Mas também, pessoal, existem, obviamente, aí decisões negando, certo? Então, a jurisprudência, pessoal, ela é bem vacilante nesse sentido.
certo? À frente, pessoal. Conceito de consumidor por equiparação. No tocante, pessoal, ao conceito de consumidor por equiparação, nós temos 3 aspectos, tá? Claro, primeiro nós temos que visualizar o seguinte, pessoal. Quando se fala em equiparação, perfil de vulnerabilidade, pessoal, né, e figura do consumidor por equiparação. A ideia, pessoal, da vulnerabilidade, ela se foca no consumidor lá do artigo 2º do CDC. Então, literalmente, pessoal, né, quando se fala em consumidor propriamente dito, né, nós temos a figura do destinatário final e vulnerabilidade, certo? Agora, existem outros consumidores, pessoal, que também são consumidores por equiparação, ou seja, que são equiparados ao consumidor, tá? Ao consumidor por vulnerabilidade, certo? São 3 as formas. Primeiro, pessoal, uma que está no próprio parágrafo 2º do artigo 2º do CDC, tá? Onde nós temos, então, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de consumo. Tá? Já comentamos sobre esse item. As vítimas do evento danoso, tá? E também as pessoas determináveis ou não expostas às práticas comerciais e contratuais abusivas. Vamos à frente, então, pessoal, falar um pouquinho sobre cada um desses itens. Tá? Primeiro, aqui, coletividade, né, coletividade de pessoas como consumidora por equiparação. Veja bem, pessoal, neste caso aqui, o artigo 2º, parágrafo único do CDC, estabelece, então, pessoal, primeiro, o que é exatamente uma coletividade de pessoas? Obviamente, uma quantidade, pessoal, significativa de pessoas, 2 ou mais. Tá? Então, coletividade, certo? Essa coletividade, pessoal, ela pode ser determinável ou não. Tá? Por isso, aquele aspecto, pessoal, aquele conceito, né, das ações coletivas no direito do consumidor, aonde é possível, pessoal, que várias pessoas que não sejam determináveis, elas sejam atingidas, tá, por uma decisão judicial, tá? Sejam protegidas por uma decisão judicial, determináveis ou não. E que, obviamente, pessoal, aqui que nós tenhamos a intervenção, tá, nas relações de consumo. Neste caso, pessoal, né, nós temos então, por exemplo, aqui Bruno Miragem, né, não apenas as que detêm não apenas os que tenham realizado atos de consumo, adquirido ou utilizado o produto, mas sim todos aqueles que estejam expostos às práticas dos fornecedores no mercado. Por exemplo, pessoal, até mesmo uma situação, digamos, de amostra grátis. Tá? Amostra grátis, pessoal, um fornecedor que ele quer introduzir o seu produto no mercado. Consequentemente, o que vai acontecer? Tá? Se eventualmente, pessoal, qualquer pessoa que esteja exposta a essa prática de consumo, pessoal, pode, obviamente, ser caracterizada como consumidora. Tá? Não é somente aquele sujeito que efetivamente comprou. Tá bem? Tranquilo? Prosseguindo aqui, pessoal, e o profissional, tá? Sérgio Cavalieri Filho, né, não fez a lei qualquer ressalva quanto ao fato da profissionalidade ou não desses terceiros equiparados a consumidores. Então, veja bem, pessoal, aqui não existe nenhum impedimento, digamos assim, que as próprias pessoas jurídicas ou a própria caracterização, digamos assim, de pequenos, digamos assim, de pequenos empresários, né, pequenos autônomos, possam ser caracterizados também ou melhor dizendo, possam ser caracterizados como consumidores, tá certo? Então, pessoal, também nós temos essa mesma dinâmica, tá? E o fundamento, pessoal, né, da tutela coletiva do consumidor, nós temos, então, aqui o conceito de microsistema multidisciplinar do diploma consumerista, situação que nós já falamos, pessoal, lá no primeiro vídeo que nós tivemos, né, onde o CDC ele tem normas de vários outros diplomas justamente para estabelecer a proteção dessa coletividade de pessoas. Tá? Então, de um certo modo, pessoal, o CDC ele visa dar uma proteção completa a todas aquelas pessoas que estão sujeitas à prática de consumo. E a tutela coletiva, pessoal, ao lado, obviamente, aí, da lei da ação civil pública. A lei da ação civil pública, pessoal, ou melhor dizendo, ação civil pública, que pode ser utilizada pelo Ministério Público, assim como também o Ministério Público pode utilizar a ação coletiva, que está lá no artigo 103 do CDC, ali no finalzinho, tá? No artigo 103,
com, obviamente, aí o resultado das suas decisões. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, aqui, né, coletividade de pessoas, determináveis ou não, pessoal, né, e que, obviamente, estejam sujeitas, tá? Sujeitas, pessoal, ao mercado de consumo, às práticas do consumo. Tá bem? Tranquilo aqui, pessoal? À frente. Tá? À frente, pessoal, quero observar, vou mais lá para o canto, né? Daqui a pouco eu sumo daí. Então, olha só, pessoal, as vítimas do evento danoso como consumidoras por equiparação. Aqui nós temos a seguinte situação, pessoal. Aqui nós não temos não temos exatamente a pessoa intervindo ou não, ou na verdade a pessoa não, aqui ela não está exposta à prática do consumo. Aqui na realidade, pessoal, ela sofreu com um evento danoso, ela sofreu com uma situação danosa, tá? Isso aqui, pessoal, é a regra do artigo 17 do CDC. Veja bem, pessoal, aqui que nós temos nesse caso. Aqui, obviamente, nós temos que considerar, pessoal, as regras da responsabilidade, né, do direito do consumidor. Então, responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, pessoal, ele se dá, como eu falei antes, né, pelo fato ou pelo vício, certo? Então, na verdade, pessoal, o fato é um acidente de consumo, o vício, a inadequação do produto ou do serviço para os fins que se destina. Legal? Tranquilo? Muito bem. E aí, no artigo 17, pessoal, nós temos a seguinte determinação. Consideram-se consumidores equiparados às vítimas do evento danoso de um acidente de consumo, independentemente da efetiva aquisição do produto ou da contratação de um serviço. Pessoal, olha só, tá? E aí nós temos algumas teorias sobre isso. Primeiro, pessoal, tá? Teoria, pessoal, do bystander, tá? Bystander. Bystander é bom, né? Bystander. Na doutrina americana que foi trazido, pessoal, para o direito do consumidor brasileiro. Tá? Observador. Tá? Bystander. Tá? Consumidor observador. Imaginem o seguinte, pessoal. Imaginem que o consumidor ele está passeando pelo shopping e descola uma placa, tá, de gesso, cai na cabeça do consumidor, dá enfim, uma série de escoriações. Pessoal, o sujeito adquiriu algum produto, pagou para estar dentro do shopping? Não. Tá? Não. No máximo, pessoal, estacionamento. Tá? Bom, mas e aí, pessoal? O sujeito não consumiu nada, não comprou nada, então ele não é consumidor? Ele é consumidor, pessoal, por equiparação. Neste caso, observando, pessoal, ele como uma vítima do evento danoso. Certo? Da mesma forma, pessoal, né, digamos, uma outra situação que pode ser bem mais próxima, talvez. Imaginem o seguinte, imaginem que um filho, enfim, um filho não, na verdade é uma pessoa presenteia um amigo com uma televisão, né, uma televisão, pessoal, de 40 e tantas polegadas, né, de última geração, maravilha, show de bola, a televisão dura 2 meses, tá? E quebra, ou melhor não, pior, explode na cara do sujeito, tá? Veja bem, pessoal, o sujeito que recebeu o presente, ele consumiu? Ele foi lá comprar? Não. Ele não tem nem a nota do produto, tá? Mas ele é consumidor por equiparação. Tá? Ele é consumidor, pessoal, por quê? Porque ele é vítima de um evento danoso, de um acidente, tá? Ou de um vício por conta do consumo. Beleza? Tranquilo? Então, literalmente, pessoal, né, nós temos aí essas duas teorias. Garantia vinculada ao produto, pessoal, né, a regra da equiparação do CDC, do CDC parte do pressuposto que a garantia de qualidade do fornecedor vincula-se ao produto e ao serviço oferecido. É a regra, pessoal, que eu falei agora. O sujeito recebeu a televisão de presente, mas ele, obviamente, pessoal, vai ter direito a enfim, receber um produto novo, se quiser, pessoal, e ainda, obviamente, a reparação por conta do evento danoso que ele sofreu. Certo? Prosseguindo, pessoal. Pessoas expostas às práticas comerciais e contratuais como consumidoras por equiparação. Tá? Neste caso aqui, pessoal, nós temos uma regra de ampliação. Tá? Uma regra, pessoal, um pouco mais complexa, né, que aquela regra do artigo 2º, parágrafo único. Por quê? Porque aqui, literalmente, pessoal, nós temos uma ideia de ampliação do conceito de consumidor. Tanto que a teoria, vejam bem, pessoal, eu falei lá da teoria maximalista, né? A teoria maximalista, ela utiliza o artigo
29 do CDC para tratar, digamos assim, para tratar de ampliar o conceito de consumidor. Então, o consumidor por equiparação, pessoal, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. É literalmente, pessoal, um modo de ampliar a regra do artigo 2º, parágrafo único. Alberga-se, né, a maior forma possível, as disposições do CDC relativas às fases pré-contratual, contratual e pós-contratual. Neste caso, pessoal, nós temos literalmente situações que podem envolver apenas publicidade. Tá? Ou seja, lá no artigo 2º, pessoal, do parágrafo único, as pessoas determináveis ou não, elas precisam estar expostas à prática de consumo. Aqui, pessoal, não necessariamente. Expostas à prática nele prevista, ou seja, no CDC. Tá? Isso quer dizer, pessoal, isso alberga, por exemplo, né, uma proteção pré-contratual. Tá? Quando nós temos ainda, pessoal, publicidade enganosa, publicidade abusiva. Tá? Então, literalmente, pessoal, né, todo esse contexto pode ser incluído para proteger ou para caracterizar o sujeito como consumidor. Ou seja, o próprio interesse do sujeito em adquirir um produto por conta de uma publicidade abusiva já seria, efetivamente, pessoal, já colocaria ele como consumidor, já caracterizaria ele como consumidor. Da mesma forma, pessoal, no tocante ao contratual e ao pós-contratual. Tá bem? E aí, pessoal, logo abaixo eu coloquei uma menção da Cláudia de Lima Marques, salvo engano, a mera exposição como requisito, pessoal, suficiente, ou seja, exposição a mensagem publicitária enganosa. Tá sujeito, pessoal, a ser consumidor, simplesmente porque tem uma mensagem de publicidade. Tá? E aí, obviamente, pessoal, só coloquei essa menção aqui embaixo, né? Empresa consumidora e a importância do artigo 29 do CDC. Por quê, pessoal? Porque geralmente, quando uma empresa ela é caracterizada como consumidora, se utiliza o artigo 29 do CDC para caracterizar, digamos assim, pessoal, né, essa empresa como consumidora. Adalberto Pascoalotto, pessoal, né, estabelece o artigo 29 é o portal dos vulneráveis não consumidores. Tá? Ou seja, literalmente, pessoal, o sujeito é vulnerável, ele ainda não é exatamente aquele consumidor tradicional, porque ele não adquiriu o produto, não adquiriu o serviço ainda, mas ele vai ser considerado por equiparação. Belezinha? Tranquilo aqui, pessoal? Maravilha. Fechamos por aqui então, pessoal, né? Logo mais eu falo aí, eu faço um vídeo falando sobre o fornecedor, tá bem? Um grande abraço e até mais.